Nesta meditação de a provisão profética ou messiânica, que é para nosso enriquecimento, gostaria hoje de meditar sobre a mensagem da redenção contida nas profecias relacionadas com o nascimento de Jesus. E com uma vertente que eu creio que é importante, porque ocorre na Bíblia, é que há um povo que estava desanimado, porque tinha estado no cativeiro 70 anos, voltaram para as suas terras, tiveram que reconstruir tanta coisa que estava destruída e deitada abaixo, no meio de grandes dificuldades, até de hostilidades, por outras pessoas que também tinham sido levadas para lá pelo imperador da Babilónia. Naquele tempo, quando haviam guerras, eles normalmente, os vencedores levavam os vencidos para outras terras, isto para não haver possibilidade de eles se organizarem como exército e haver nova guerra. Então era uma forma de eles enfraquecer os povos vencidos e criar ao mesmo tempo uma outra dinâmica no seu império e promover assim uma coesão do seu império. Quando os judeus voltaram para a sua terra natal, já estavam lá outros povos e podem imaginar a confusão que aquilo deve ter sido. Eles reaverem as suas terras, as suas propriedades e as casas, se ainda estivessem em pé. Foi precisamente nesse ambiente de grande dificuldade económica e social e familiar que o profeta Zacarias ministrou ao povo. E as suas profecias, além de chamar o povo a uma consagração a Deus, foram também um instrumento de encorajamento a um povo desanimado. E as profecias do Velho Testamento foram dadas a um povo não só para revelar o que Deus estava a fazer, mas também para os encorajar, para eles estarem envolvidos naquilo que Deus estava a fazer e ainda iria a fazer. Portanto, as profecias bíblicas já cumpridas continuam a ser uma fonte de revelação para nós nos nossos dias. Mas para aquele povo, naquele tempo, aquelas mesmas profecias foram uma fonte de ânimo para eles. Por exemplo, a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Esta profecia, Miqueias 5:2, que foi dada muitos anos antes, veio a servir mais tarde de grande encorajamento. E nós podemos ler Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta profecia messiânica foi apresentada a Herodes quando do Oriente vieram uns magos à procura daquele que era nascido rei dos judeus. Recordam-se aquela história de Natal, está em Mateus capítulo 2, quando os magos vieram do Oriente a seguir uma estrela, e a estrela parou, e eles pensaram a melhor coisa a fazer é perguntar ao rei, porque se é o rei dos judeus, o rei aqui do lugar deve saber quem é e aonde. E nós podemos ler Mateus 2, versículos 1 a 6. Mateus 2, versículos 1 a 6. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Portanto, baseado na profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, os sacerdotes e escribas responderam a Herodes, disseram, vai ser em Belém que ele vai nascer, porque esta é a profecia. E toda a Jerusalém ficou perturbada, e em especial Herodes ficou perturbado. Portanto, esta profecia teve impacto e encorajou certamente a muitos que há muitos anos esperavam pelo nascimento do Messias.
Mas esta mesma profecia também teve ligação com a viagem que José e Maria tiveram que fazer a Belém. A leitura das narrativas do Evangelho sobre o nascimento de Jesus, não nos parece que José e Maria tivessem a fazer planos de ir a Belém tão cedo. Eles viviam em Nazaré, na província da Galileia, lá mais para o norte. Maria estava grávida e não nos parece que eles estavam a fazer planos em ir até Belém. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Mas diz a Bíblia que foi naquela mesma ocasião que César Augusto, que era o imperador de Roma e por isso, portanto, a autoridade mais elevada do Império Romano, decretou que todos os cidadãos do seu império fossem às cidades das suas respectivas parentelas para se alistarem, um recenseamento. E por esta razão, José e Maria tiveram que ir a Belém, e foi em Belém que Jesus nasceu, dando cumprimento à profecia. Mas alguém poderá dizer, isso foi uma coincidência. Decreto de César e o nascimento de Jesus, e lá em Belém foi tudo uma coincidência. Mas vamos ver aqui algumas coisas. A profecia foi dada por Miqueias 5:2, foi dada pelo profeta Miqueias, que viveu 700 anos antes de Cristo. Eu vou repetir, Miqueias viveu 700 anos antes de Cristo. E 150 anos antes do povo ter ido para a Babilónia. Muito antes, em uns 220 anos, antes de Zacarias estar a profetizar. Ou talvez um pouco mais. E quando Miqueias deu esta profecia, não existia o Império Romano. Aliás, de acordo com a história, a cidade de Roma, ou a aldeia de Roma, começou a desenvolver-se cerca de 750 anos antes de Cristo. Portanto, quando Miqueias deu esta profecia, aquele lugar conhecido como Roma existia há pouco tempo e estava muito longe de ser a capital de um império. Vamos ver Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Lucas 2, versículos 1 a 7, nos falam acerca de José e Maria. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É interessante que ela deu à luz o primogênito. Primogênito é primeiro. É porque vieram outros. Mas repara, foram a Belém. De onde é que era José? De Belém. A sua casa, a sua família era de Belém. De acordo com o decreto de César, as pessoas tinham que ir às terras da sua família e ali alistarem-se. César certamente que não sabia da profecia de Miqueias, que haveria um rei que nasceria. E muito menos estaria ele disposto a aceitar um rei em Israel, um rei que não fosse ele a pôr. Porque quem pôs Herodes como rei foi César. E, aliás, qualquer governador que havia nas províncias do Império Romano eram colocados lá pelo imperador. Portanto, César, imagino que ele não conhecia as profecias de Miqueias e não estava disposto a empossar uma pessoa não indigitada por ele como rei. Porém, no tempo de Deus e segundo os planos de Deus e de acordo com o seu supremo decreto, Jesus nasceu em Belém. Deus planeou as coisas e assim aconteceu. E estes acontecimentos, o nascimento de Jesus em Belém e a profecia de Miqueias e o decreto de César, serviram de sinal para o povo. Pensem nisto. José vivia no norte do país, na Nazaré da Galileia. Belém ficava para o sul. Era muito incómodo fazer uma viagem naquele tempo para uma mulher que estava grávida.
Não havia aviões, não havia carros, haviam carroças. Podem imaginar o que era. Demorava dias para chegar ao seu destino. Nisto nós vimos um significado das profecias, que Deus prepara o ambiente e os acontecimentos da história seguem o que Deus planeou. Por repetir, Deus prepara o ambiente, as coisas e os acontecimentos da história seguem o que Deus planeou. É o que nos diz a história do Natal. Esta profecia de Miqueias, como outras, mostram-nos que Deus está envolvido na redenção da humanidade. Muitas vezes, sem que as pessoas se apercebam, Deus está a fazer as suas obras e a cumprir as suas palavras. Gostaria de ler 2 versículos. Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. E depois Isaías 43, 13. Provérbios 21, 1 diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O coração do rei está nas mãos de Deus e Deus é que dá lá a inclinação. Deus é que faz a obra necessária e o rei pode pensar que ele é que teve a ideia, mas Deus já inclinou o seu coração. Foi o que aconteceu com César Augusto. Em que César se apercebesse que era Deus que estava a dizer para fazer uma ordem que afetou todo o império. Cada um ir à sua terra recensear-se. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, quem pode impedir a mão de Deus? Quando Deus está a fazer uma obra, quem é que vai travá-la? E Deus estava a fazer uma obra que afetou a nossa vida. Mas há muitos séculos atrás já Deus estava a preparar essa obra e a pô-la em prática, a executar os seus planos. E ainda em relação a Belém e Efrata, se quisermos, podemos ainda ir mais atrás no tempo, na história e também nas próprias Escrituras. Porque encontramos no livro de Ruth uma referência muito interessante e profética em natureza, relacionada com Belém e Efrata. Belém e Efrata, que é mencionada em Miqueias 5:2, esta localidade é referida muitos anos antes, cerca de uns 500 anos antes de Miqueias, antes de Miqueias. Conhecem a história de Ruth? Se ainda não leram, vale a pena ler o livro de Ruth, é uma história muito bonita. Há um casal que, por razões económicas, emigraram para outra terra, levaram os seus filhos lá casaram, mas sucede que tanto o pai de família como os seus filhos morreram e a senhora viúva, mãe, quis voltar para a sua terra. A sogra, Noémia, chamada Noémia, disse às suas noras: vocês fiquem com a vossa terra, é a vossa família, é o vosso povo. E há uma que diz: não, eu vou contigo, é a Ruth. E Ruth quis ir com Noémia, e Ruth disse a Noémia: eu vou contigo, o teu povo será o meu povo, onde tu ficares, eu vou ficar também. Uma história muito linda, e depois há várias coisas que aconteceram. E no processo destes acontecimentos que tiveram lugar, Boaz, que era de Belém, também o lugar onde vivia Noémia e Ruth, ele casou com Ruth. Depois leem um livro de Ruth para ter os detalhes desta história. Uma história muito bonita. Mas eu gostaria de ler o que disseram as pessoas a Boaz sobre o seu casamento. Ruth 4:11. Ruth 4:11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, portanto que é Ruth, que entre na tua casa como a Raquel e como a Leia, foram as esposas de Jacó, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Muitos anos, cerca de 1300 anos antes do nascimento de Jesus, já Deus estava a preparar as coisas lá em Belém. Sem que o povo se tivesse apercebido, eles profetizaram sobre Boaz e sobre Ruth. É que eles disseram que o Senhor faça desta mulher como fez com Raquel e Leia. Os patriarcas, portanto os 12 filhos de Jacó, vieram ser os pais
de Israel a seguir Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos destas mulheres, portanto, e das concubinas, elas não são aqui referidas. E dali fez-se a casa de Israel. E eles estão a dizer que Deus faça com ela, como fez com Leia e Raquel. E Deus fez. Veio o Salvador desta linhagem, de onde veio José. O Salvador nasceu. Ruth e Boaz viviam em Belém, tornaram-se muito conhecidos em todo Israel, porque eles foram os bisavós do rei Davi. O rei Davi, que foi o rei com quem Deus fez a aliança messiânica. E foi da linhagem de Davi que veio José. E há também estudos sobre Maria ser também da mesma família, da descendência de Davi. E foi em Belém, a terra de Davi, de seus antepassados terrenos, que Jesus nasceu. Ora, Boaz e Ruth, que viveram 1300 anos antes de Jesus, cerca de 1300 anos antes de Jesus, já estavam a preparar a terra. Davi, que nasceu cerca de 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, já estava a preparar a terra, a sequência de acontecimentos. E quando a profecia veio por Miqueias, já Deus estava a dizer o que iria acontecer. Vão ver como a profecia, nos seus cumprimentos, estava a ser um encorajamento para o povo. É que as profecias são um ponto de referência, um ponto seguro de referência para a fé e uma fonte de ânimo para o povo de Deus. Quando Deus fala, é para nos animar. Quando Ele nos diz, quando Deus diz ao seu povo o que Ele está a fazer, ou o que Ele está para fazer, é para nos incluir nos seus planos e nós estarmos envolvidos com um sentido de ânimo, um sentido de perspectiva, um sentido de destino, um sentido de segurança. Porque as profecias alimentam a nossa segurança em Deus. Deus falou e Deus não volta atrás na sua palavra. Para o povo de Israel, naquela ocasião, no tempo de Zacarias, quando eles estavam a enfrentar tanta luta, até foram impedidos de reconstruir o templo. Eles precisavam de encorajamento. Eles precisavam ter a sua esperança reanimada. E Zacarias capítulo 3 é um dos capítulos onde o Messias é referido. Não é o único capítulo, há outras passagens que ele é referido também, mas é um deles, é um dos capítulos. Portanto, quando o povo sofria, é como se a vida tivesse a ser tão difícil. É como se estivessem a subir montanhas escabrosas, cheias de risco. As profecias deram ânimo ao povo. Há uma ligação entre a casa de Davi e a nação de Israel. Sim. A ligação entre Davi e Israel é mais do que o facto de ele ter sido seu rei. A ligação com Davi e Israel é que foi com Davi que Deus estabeleceu a aliança messiânica. E essa aliança messiânica começou em Abraão, quando Deus disse a Abraão, o pai da nação de Israel: em ti vão ser benditas todas as nações da terra. Israel esperava o Messias já há muitos séculos. E foi no tempo de Zacarias que Deus voltou a animá-los, a prepará-los para a vinda do Messias. E Davi é referido no livro do profeta Zacarias. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem trespassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Depois no capítulo a seguir, Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Está aqui o Senhor já a falar sobre a redenção. Estas profecias mostram-nos o seguinte: que um dia a nação de Israel verá de facto o Messias a chegar. E o que é que eles vão ver no Messias? As marcas da crucificação. E eles vão chorar porque vão dizer, afinal de contas, isto aconteceu e nós não vimos isso. Foi uma profecia que eles deixaram passar e não viram o cumprimento dela. Será também um dia que eles verão que realmente
Deus resolveu o problema do pecado contra a impureza. E Zacarias fala nisto no capítulo 3, versículo 9. Será num dia removida a impiedade de Israel. Nós não podemos pensar que o nascimento de Jesus foi uma coisa do acaso, foi coincidência. E que a morte de Jesus foi o que eles quiseram, que as pessoas é que quiseram fazer assim. Já estava tudo planeado. As profecias de Deus. As profecias continuam a ser úteis, relevantes para nós ainda hoje. É que não só encorajou o povo de Israel no seu passado, mas encoraja-nos a nós também. Podemos dizer que estas profecias, muitas delas já foram cumpridas, outras ainda estão por se cumprir. Mas estas que já foram cumpridas, o que é que elas dizem a nós? Que Deus esteve ocupado e confirmou a sua obra com o nascimento de Jesus. E aquilo que foi começado em Jesus continua em nós também. Portanto, estas profecias abrangem-nos também a cada um de nós. Estas profecias mostram-nos que Jesus viria. Ele viria como servo de Deus, seria sacrificado. É muito proveitoso meditarmos no que Deus, pela profecia, tem apresentado ao ser humano. Pela leitura bíblica, compreendemos que Deus tem sempre apresentado as suas testemunhas à humanidade. Algumas destas testemunhas são as profecias dadas no tempo de Deus. Antes do nascimento de Jesus em Belém, as profecias que ficaram registadas na forma escrita sobre este acontecimento constituíam testemunhas sobre o que o povo hebreu devia esperar. Jesus veio ao mundo como acerca dele estava profetizado. Não podemos deixar de refletir que sempre que o Natal é celebrado, que na realidade está a ser recordada a promessa de Deus. Será importante ir mais além e pensar que há muito mais relacionado com a vinda de Jesus ao mundo sem ser o Natal. Uma vertente ligada à vinda de Jesus, o Messias, é precisamente a sua submissão ao plano de Deus Pai. Este plano, também amplamente coberto pelas profecias, é o facto de Jesus ter dado a sua vida pelo ser humano ao morrer ele na cruz. Ao povo que sofre o efeito da escuridão espiritual, a luz que emana mediante as profecias deve continuar a animar. Como está escrito em Isaías 9:2. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Esta promessa profética em Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz-nos que Deus anima a toda a pessoa que vive na sombra da aflição. Por estas palavras nós entendemos que Deus está a alumiar a vida das pessoas, está a alumiar o seu caminho e está a dizer às pessoas para confiarem nesta luz. É uma forma de nós sermos animados. Esta profecia diz-nos que há razão para ter esperança, há razão para crer no poder das promessas de Deus. A provisão profética messiânica diz-nos que Deus já providenciou pela nossa salvação. A provisão profética ou messiânica diz-nos que Deus já providenciou o necessário para que o pecador receba o perdão dos seus pecados. Assim, mediante o que está escrito, para proveito nosso, ponha a sua fé em Jesus e no que Ele fez por todos nós. Diga a Jesus que confessa que Ele é o Salvador que já veio ao mundo. O que nós vimos pela revelação profética é que os caminhos de Deus estão acessíveis a nós, porque Deus está-nos a revelar não só sobre o seu plano, mas realmente sobre os seus caminhos. E é bom então atentarmos para o que Deus nos diz e entrar nos seus caminhos. Não é só uma atividade religiosa, não é uma questão de ir à igreja, é uma questão de ter um compromisso com Jesus mediante este reconhecimento de que Jesus é o Salvador que foi prometido ao ser humano
e que por ele nós temos acesso a esta salvação. Creia que Deus tem bastante para dar. Receba pela fé a salvação, esta maravilhosa dádiva que Deus Pai nos dá através de Jesus. Diga a Jesus: eu creio que tu existes e que és o meu Salvador. Eu te recebo como meu Senhor na minha vida, como meu Salvador. Fala assim com Deus e creia que Deus ouve. Como sempre, continuo a encorajar as pessoas a lerem todos os dias um pouco da Bíblia. E todos os dias também falar um pouco com Deus em oração. E sempre que possível, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Continuamos orando que toda a bênção de Deus seja ampla na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.